Aleluia, aleluia. Quem são os amados e as amadas do Senhor? Amém. Ele ama tanto a nossa vida, ama mais do que eu e você ousamos imaginar. E é sobre esse amor que eu quero falar. Você pode se assentar, pode acender as luzes. Eu queria fazer menção aqui da presença de Jesus Davi, de Elizabeth, de Lian Davi, que foi, e Matias. Queria fazer menção também, o seu nome, eu anotei aqui. O Lucas também, que está aqui, que é seminarista lá no Rio de Janeiro, Lucas. Bom demais receber vocês aqui também. Jesus, que Deus abençoe o seu retorno também. Deus guarde e o use para o louvor da glória dele. Jesus Davi faz parte do Ministério Pare, do qual a IBAD tem tido um privilégio enorme de há muito tempo, por meio da Carmen, poder estar presente na Colômbia também. Obrigado pela vida de vocês. Espero que tenham sido tempos renovadores. Traduz aí, Carmen. Tempos renovadores. Que Deus te abençoe, Lucas. Deus te abençoe nessa carreira linda que você abraçou. Em novembro eu fiz 25 anos de ministério pastoral, Lucas. Não me arrependo um só dia de ter abraçado o ministério que Deus me confiou. Que Deus te abençoe, querido amigo. Prazer te conhecer. Sejam todos muito, muito bem-vindos neste lugar. A gente cantou tanto sobre o amor de Deus, e eu quero falar sobre este amor. Durante o ano, em cada mês, o Ministério Pastoral vai expor um mandamento recíproco. Você já leu muitas vezes os mandamentos recíprocos na Bíblia. Servir uns aos outros, perdoem uns aos outros, levem a carga uns aos outros. E esse mês a gente inicia essa série anual, para que todos sejam um, falando sobre a necessidade de compreendermos sobre o amor de Deus, que veio sobre nossa história e nossa vida, e a gente não pode represar esse amor. Você não é represa no reino de Deus, você é canal que flui esse amor. Você não é represa. Deus não derramou sobre sua vida o seu amor para ficar contido em você, contido em mim. Ele não espera que a gente abrace esse amor com tanto carinho e guarde somente para nós. Quando eu era jovem, havia um jargão para o evangelismo, que era dizer às pessoas: Jesus te ama e eu também. E por muitas vezes, nesse método de evangelizar com essa frase, eu recebi um retorno correspondente horrível. Uma vez, nesse bairro, eu disse isso e a pessoa cuspiu no meu rosto. Só Deus sabe que dramas ela estava vivendo ou que decepções ela já havia tido na religião. Mas eu me recordo de voltar para um momento de onde nós saímos debaixo do amparo pastoral, voltar e relatar para ele: olha, eu disse para uma pessoa que Jesus a ama e ela me cuspiu. E aí eu me lembro do pastor Marcelo dizer: é assim mesmo? Nós vamos muitas vezes oferecer um amor que não será retribuído. Jesus disse isso: se vocês me seguem, farão a vocês coisas semelhantes que fizeram a mim. Por isso que todos os dias Jesus disse que aqueles que o seguem devem tomar a sua cruz, negar a si mesmos e então segui-lo. Mas amar é um mandamento, IBAD. Amar é o que faz Cristo ser percebido, Cristo ser conhecido. Por isso a nossa frase de querermos ser como Ele, acolhendo e amando pessoas, como Ele fez com a mulher de fluxo hemorrágico, como fez com o paralítico do tanque de Betesda, o paralítico levado pelos seus 4 amigos, Zaqueu em cima de uma árvore, a mulher samaritana, a mulher que seria apedrejada. Não permitir que durante o curso da nossa vida, na jornada que temos, aqueles que cruzarem o nosso caminho, deixem de perceber esse amor. Só terá valido a nossa vida se ao final dela olharmos para trás e podermos dizer a Deus: Senhor, eu amei.
Eu amei como o Senhor me amou. A experiência desta noite, à luz da palavra, será para quebrar dentro de cada um de nós qualquer obstáculo, qualquer um, seja na timidez, seja no rancor ou na amargura, quebrar qualquer tipo de barreira que tem nos impedido de fazer fluir esse amor, que na sua totalidade, como pregou o pastor Ézio, na sua plenitude foi derramado sobre cada um de nós de forma tão legítima. Eu sempre costumo dizer que Deus não precisa provar nada mais para ninguém. Apóstolo Paulo diz: vejam que Deus provou o seu grande amor pela humanidade, entregando o seu único filho. Você não pode, nos tempos difíceis, de desemprego, do enfrentamento de uma doença, pedir uma prova de amor a Deus, para te curar, para abrir uma porta, para te dar algum tipo de direção, porque Ele já fez isso. Ele não precisa provar nada para você, você só precisa acreditar nesse amor, nadar nos rios deste amor, como falamos, e permitir que ele flua a partir da sua vida. Hoje, nós iremos falar sobre o amor não ser um sentimento, ser uma decisão. O amor é uma decisão e não somente um sentimento. Pode pôr aí. O amor é uma decisão e não apenas um sentimento. Ninguém acorda com vontade de amar. Amor não é uma vontade que dá. Irmãos, vontade é de tomar sorvete, não é? De quarta procurar um restaurante para comer uma feijoada. Isso é vontade. Amar, nós não temos vontade. Nós temos que decidir por ela. Deus Trino não teve vontade de amar. Eles decidiram amar a humanidade. Eles decidiram amar aquele que se entregasse para Ele, até o fim, não desistir. Então essa noite, a gente vai precisar fazer uma revisão mental sobre como temos tratado o amor. Se apenas esperamos que ele flua dentro de nós como uma vontade, um desejo, ou se nós encararemos a partir de hoje como uma decisão. Dentro do casamento, nós decidimos amar o cônjuge. Os filhos que nos nasceram ou que vieram da parte de Deus como um presente na adoção, decidimos amá-los. O amor não é apenas um sentimento. O amor é uma decisão. Você já parou para pensar quantas decisões você fez hoje? A neurociência catalogou o número de decisões que nós tomamos diariamente. Então, por exemplo, existem sinapses, que são aquela corrente elétrica nos nossos neurônios, que você não vê. Existem impulsos decisórios que são tomados diariamente por nós, e os neurocientistas dizem que é entre 30 e 35 mil decisões por dia. Cada um dos movimentos para escovar os dentes, colocar a pasta na escova de dente, fazer os movimentos, retirar, lavar, isso tudo são impulsos eletromagnéticos dos cérebros que emitem uma decisão para poder ser tomada. Dirigir o carro, então você tem que ligar o carro, se assentar, fechar a porta, são outras decisões. Entre 30 e 35 mil decisões por dia o ser humano toma. Sabe, eu calculei, pastor Márcio, por ano, quanto daria isso? 12.775.000 decisões, eu e vocês, nós tomamos por ano. Aí, a pergunta que não quer calar é: quantas dessas decisões foram tomadas na direção do meu próximo? É aqui que o caldo entorna. É aqui que a gente se sente nas mãos de Deus para refletirmos. Quantas dessas decisões diárias eu tomei na direção do outro, para além de mim? A maior parte dessas decisões é para o meu próprio umbigo. Quantas dessas decisões, essa habilidade que Deus me deu, quantas dessas eu convirjo para o outro? Tem um texto que vai nos ajudar a compreender essa dialética, essa dificuldade, esse dilema de nós decidirmos
por ter uma atitude de amor para com o próximo. Lucas capítulo 10, por favor, venha comigo para esse texto. Lucas 10, o foco está a partir do versículo de número 25. Quanto dessas decisões foram tomadas na direção da minha esposa? Quantas dessas 35 mil decisões foram tomadas na direção dos meus filhos? Quantas dessas 35 mil decisões por dia foram tomadas na direção de Deus? Na direção do meu vizinho? Na direção do morador de rua? Quantas? 25, Lucas capítulo 10, versículo 25 diz, Lucas capítulo 10, certo dia, um especialista da lei, não estamos falando de qualquer pessoa, não é só um fariseu, não é só um escriba, é alguém que se tornou tecnicamente especialista reconhecido pela cultura judaica. Certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés, como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu contando uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Pai, muito obrigado por tua preciosa palavra, que nós acabamos de ler. A simples leitura da tua palavra tem poder para quebrar, ó Deus, todas as barreiras dentro de nós, porque teu Espírito nos tem iluminado para compreendermos a tua vontade revelada por ela. Fala conosco, Pai, nos instrui, nos edifica, salva, liberta, restaura nesta noite para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Nós nos tornamos ao longo da vida cristã especialistas na lei. A gente sabe das coisas da igreja, a gente desenvolve um novo idioma, o evangeliquez, e a gente vai se tornando uma espécie de religioso, tal qual os doutores da lei no Antigo Testamento e no Novo Testamento no tempo de Cristo. Já me peguei várias vezes tendo uma atitude que não correspondia àquilo que eu cria. Isso é ser um especialista. Utilizar os argumentos bíblicos convenientemente. Aproveitar as brechas da vida para ser um cristão ou não, quando me convém. Por isso é que esse texto está guardado e preservado para nos impactar em 2022, tendo ocorrido há 2022 anos atrás. Para que nos lembremos que permanecemos numa sociedade carente do amor de Deus. Existem pessoas aqui nesta noite, assentadas perto de você, que elas são carentes do amor de Deus. Algumas dessas pessoas vieram a este lugar, porque elas compreendem que se há um lugar para encontrar o amor de Deus, deveria ser a igreja.
Elas vieram aqui, talvez nunca foram abraçadas na infância, talvez tenham sido desprezadas nessa semana, e você não se dê conta, porque na sua casa não tem desprezo. Talvez na sua casa o amor, ele transborde da mesa depois do alimento. Talvez haja um beijo vindo dos seus pais no final da noite para você dormir bem. Mas existem pessoas que frequentam a nossa comunidade, que vieram de ambientes hostis. Eu me recordo uma vez de atender uma pessoa, e ao final da nossa conversa, eu tentar abraçar aquela pessoa. E aquele jovem não conseguia receber o abraço. Existem pessoas que foram tão feridas e que estão entre nós. Existem pessoas que não estão conseguindo lidar com a perda de um ente querido. O luto tem sido grande demais para elas. Existem pessoas que romperam uma relação conjugal e se sentem completamente abandonadas. Existem pessoas que estão entre nós e que foram desprezadas no ambiente profissional e se sentem injustiçadas. A igreja é um ambiente de muitas dores, e deveria ser por causa disso, um ambiente de muita cura, porque nós reconhecemos esse amor que veio de Deus sobre nós. Eu fui curado na igreja, eu sei que vocês também têm recebido deste amor que flui daqueles que conheceram a Cristo. Hoje talvez eu precise ser abraçado, amanhã eu deverei abraçar. Essa é a dinâmica preciosa da vida cristã. Por isso Jesus vai ensinar esse homem sobre vida eterna. Existia um padrão no Antigo Testamento, segundo a lei mosaica, de amar como uma referência em nós mesmos. Então eu amo o outro como eu me amo. Se eu não me amo tanto, você imagina como é o amor que oferecemos. Mas o padrão e a referência de amor era a forma como eu me amo. Se eu me amo, eu quero então desejar ou não este amor para outra pessoa. Jesus vem em João 13 e diz, olha, é um novo mandamento agora, estão preparados? E os apóstolos dizem, sim, Jesus. Então, no Antigo Testamento, amar o próximo como a si mesmo, agora é amar como eu vos amo. Mudou a referência. Não quero mais que vocês se amem como amem o outro como se amam. Agora vocês vão amar baseados no amor que eu entreguei a vocês. Aprofundou ou não aprofundou? Jesus mudou radicalmente em João 13 essa expressão. E aí ele passa a ministrar de uma forma tão gostosa, através de uma história. Jesus era o maior contador de histórias. Quando as pessoas menos percebiam, estavam envolvidas numa dinâmica linda, desafiadora, de poderem entender a moral da história e se encontrarem dentro dela, para que pudessem responder. Você não veio aqui por um acaso. Deus arrastou você. Você não está aqui só por causa da igreja. Deus tem uma palavra para o teu coração, então Ele foi ministrando até que você viesse aqui. Às vezes nós achamos que existem coincidências, mas sempre são cristocidências. Sempre é Ele, por causa dEle, por meio dEle, sempre é Ele, gente. E aí você está aqui, eu queria te dizer uma coisa. Ele está muito interessado em livrar você dessa amargura da alma por não perdoar quem te ofendeu. E aí tem que liberar o perdão nessa noite. Tem que dizer para Ele, ó Deus, me ajude. E aí no momento que a gente estiver diante dEle, na resposta que daremos ao sermão, é a resposta que Ele queria do especialista. Porque todos os diálogos de Cristo, Ele queria uma resposta. Então o culto é diálogo. Você falou com Ele através dos louvores, das orações, nos assentamos à mesa da ceia. Agora Ele está falando com a gente. Daqui a pouco, a palavra se encerra para nós tomarmos de novo o protagonismo do diálogo e dizermos a Ele, respondermos a Ele do que Ele nos disse. Não deixe Deus sem resposta. Em nenhuma celebração, nunca entre nesse lugar ou em uma outra comunidade e deixe Deus sem uma resposta. Pior coisa que tem, irmãos, é conversar com alguém que não nos responda. Quem aqui já conversou com uma pessoa que ficou, só você falava? E depois a pessoa não respondeu, horrível, não é? Não deixe Deus sem uma resposta, dê uma resposta para Deus ao final deste sermão. Ao final diga, Senhor, eu entendi. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, quebra o meu coração e me retira todas as barreiras para que eu possa amar o meu semelhante. E a história é essa. Tinha um homem
ele não tem nome. A gente não sabe para que time torce. A gente não sabe qual é a ideologia partidária dele. A gente não sabe de que religião ele é. A gente só sabe que era um homem. Uma pessoa como eu e você. Estávamos indo para o centro de São José. Estávamos indo na direção de uma cidade onde iríamos visitar alguns parentes. A Bíblia fala que era Jericó, mas podia ser Guaratinguetá, podia ser Suzano. Tinha um homem que estava indo para uma direção, indo para estudar, indo para trabalhar. E aí então ele foi assaltado. Eu fui assaltado 7 vezes na minha vida. Alguém foi assaltado mais de 7 nessa noite? A mão armada. Eu me lembro, por exemplo, de depois de ter ido com a Andréia até a casa dela, voltar para a minha casa. Então tinha um ponto de ônibus, eu estava com um tênis novo, gente. Tinha dado um duro para comprar aquele tênis. Aí chegou uma pessoa do lado, mostrou o revólver e disse: me dá seu tênis. Eu falei: mas meu tênis, eu vou a pé para casa, eu tenho até agora. A gente está indo e a gente é assaltado. A gente sofre reveses da vida todo dia. Às vezes amanhã a gente vai para trabalhar e aí existe um assalto, no sentido de perdemos o emprego. Havia um homem que foi assaltado por bandidos. E aqui vai o meu primeiro ponto para você. Essa consideração da primeira verdade bíblica. Quando nós nos damos conta de que amar é uma decisão e não um sentimento, nós reconhecemos que não podemos definir quem será merecedor deste amor. Nós não podemos definir quem merecerá esse amor. Sabe qual é o problema? É que nós nos acostumamos a ser seletivos. A gente vai no self-service e a gente escolhe o que comer. A gente vai numa loja e escolhe que roupa comprar. E a gente acha que esse é o padrão. Então eu olho para os meus amigos, eu olho para a minha vizinhança, eu olho para a sociedade e decido quem eu vou amar. Não, pastor, eu não estou com vontade de amar aquela pessoa. Quem disse que você tem que ter vontade? Você tem que amar. Você tem que decidir amar. E é incrível como nós temos uma amnésia de fazermos a oração do Pai Nosso, mas nos esquecermos que ela nos coloca numa balança. Perdoa as nossas dívidas, completem. Sabe o que você está dizendo na oração do Pai Nosso? Senhor, me perdoa na medida que eu perdoo. Imagina, gente, quantas dificuldades o pregador dessa noite tem de perdoar. Tem que ser feita uma análise diária de colocar o coração diante de Deus, de examinar a si mesmos. A gente tem que fazer sempre um autoexame. Quem somos nós para escolher quem deve ou não merecer o nosso amor? Pense nisso. Pense nas barreiras que hoje você possui. Eu me lembro de, não a Ibage, mas pastorear uma igreja onde havia uma pessoa que odiava Israel. E aí, aos finais da minha oração, eu dizia para orar pela paz em Jerusalém. Aí um dia ele aguardou o final do culto e disse: pastor, eu odeio quando você faz isso no final, final do culto. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque eu odeio Israel. Eu falei: que isso, irmão? Eu odeio aquele povo. Existem pessoas que a gente, talvez, ao vê-las caída, se identificarmos alguma coisa que nos ofenda, nós não socorreríamos. E você precisa fazer essa investigação agora, no teu coração. Você precisa agora: pastor, se for fulano, me perdoe. Eu não sei que pensamentos estão vindo ao seu coração agora, porque sabe quem faz isso? O Espírito. O Espírito é capaz de trazer à nossa memória para nos confrontar em amor aquilo que é a nossa verdade fora dessas 4 paredes. Eu e vocês não temos motivos para odiar ninguém, porque nós fomos encharcados por um amor poderoso. Poderoso. Não gaste nem um segundo da sua vida odiando ninguém. Por isso que não é você quem define, mas havia um homem caído,
E aí nós vamos ver outros personagens que vão cruzar aquela estrada. E vão olhar aquele homem. E vão entender por argumentos filosóficos, espirituais, que aquele homem não merece aquela ajuda. Você precisa parar para pensar agora nisso. Porque a nossa semana, ela só sofre uma revolução se a gente entender que ao voltar para o ambiente onde nós servimos e trabalhamos, ambiente onde nós moramos, se é possível sermos cristãos como estamos percebendo que Deus deseja que sejamos. Senhor, me ajude. E não há uma oração mais poderosa do que essa, de alguém reconhecer sua fraqueza e pedir a ação de Deus sobre sua vida. Deus te capacitará, Deus te dará graça para você amar como Ele te ama. Por isso para Jesus era um escândalo. Os fariseus diziam, não entendo Ele, a gente evita os pecadores, Ele só está comendo no meio dos pecadores. Você viu lá, Ele recebeu Zaqueu, você viu? Mateus, ele foi comer pizza depois do culto na casa de Mateus. E aí Jesus defende a mulher que vai ser apedrejada, ele toca no leproso, coisa que para a cultura judaica era terrível na lei mosaica. Ele não quer nem saber. Jesus é a nossa referência de amor, porque Ele não escolhe quem vai amar. Se Ele tivesse que me escolher para me amar, muito provavelmente Ele não me amaria pela minha história. Mas Ele não é assim, Ele nos ama a todos indistintamente, sem nenhum preconceito. E Ele espera que nós amemos assim também. E aí vem os dois outros personagens no ponto 2, coloca para mim. Decidir amar é superar essa falsa religiosidade. Então tem um sacerdote. Gente, quem é o sacerdote? O sacerdote é o mais próximo de Deus. Se tinha alguém, me imagina criando Arthur, Davi e Giovana. Escuta, papai, para quem a gente olha como referência? Nem pedia para olhar para ele mesmo, olhe para o sacerdote, porque ele nos representa diante de Deus. O sacerdote subia, olhou o caído, e aí encheu sua mente de várias justificativas, mas ele é aquele que representa os caídos, os feridos diante de Deus. Ele é quem recebe o sacrifício da ovelha de um ofertante para adorar a Deus. Vocês não sabem, mas no Antigo Testamento, para esse momento que Jesus Cristo substituiu como ceia, era a Páscoa. Então você levava uma oferta, que era um cordeiro, e entregava para o sacerdote, e o sacerdote investigava essa oferta. É o sacerdote que diz, ok, oferta aprovada. A posição desse homem na sociedade judaica era enorme. E ele olha e diz, eu não vou ajudar, eu vou embora. Aí vem o levita, disse Jesus, outro representante da adoração. Pastor Márcio ministrou de manhã, que o levita, que nós geralmente comparamos apenas como alguém que cantava, não, ele era o responsável pelo templo. Ele cuidava de todo o templo e muito provavelmente, no raciocínio do pastor Márcio, eu concordo, ele deve ter usado o argumento de não ter tempo. A agenda estava apertada, tem que acender as luzes, tem que abrir o templo, tem que preparar o piano para ser tocado, afinar a bateria, tem que preparar os slides que vão ser apresentados no culto. Não tem tempo. Quantos de nós não ajudou porque não tinha tempo? Quantos de nós não justificou na agenda, no aperto, para não ajudar alguém que se aproximou? Alguém que a gente sabia que potencialmente poderia ter ajudado. E deixa eu dizer uma coisa, Deus não depende de você para socorrer alguém. Ele vai socorrer todo aquele que clamar por Ele. Mas eu e vocês perderemos a oportunidade de termos sido canais do amor dEle para alguém. Eu sei, Senhor, e eu confesso o meu pecado, de que muitos que o Senhor me apresentou para ajudar, eu não ajudei. Eu me justifiquei na falta de tempo, e eu sei que o Senhor levantou alguém para ajudar, porque o Senhor ama. Mas eu perdi, e nós não podemos perder. Teu vizinho tem pedido ajuda, teu primo distante tem pedido ajuda, e você tem dito, olha, não tenho tempo, agora não dá. A semelhança do levita. Ou você usa os raciocínios teológicos do sacerdote. Não posso me sujar. Esse aí não merece a graça divina. Jesus usa um samaritano,
que era um horror para o judeu imaginar ajudar um samaritano. No Antigo Testamento, Israel se dividiu em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte foi invadido, levado para a Babilônia, foi destruído, mas os que restaram na terra do norte, que são israelitas, se misturaram com outros povos que o rei da Síria mandou para lá. Quando esses povos foram misturados sanguineamente, foi quebrada a aliança abraâmica. Então os samaritanos eram odiados por Israel, porque tinham um pouco da aliança abraâmica, mas não são puros, são impuros. Entendem isso? Quantas vezes eu, Marcos Davi, não parei no semáforo e julguei aquele que ficava jogando bolinha? Devia trabalhar, vai trabalhar. Um dia, eu falei para vocês, um dia eu parei o meu carro, eu voltei e disse, eu queria ouvir tua história. E entre um semáforo e outro, ele foi me contando a história dele, eu tive tanta vergonha. Porque é tão preconceituoso. Decida amar, para além da falsa religiosidade. Por isso que Jesus está acima da religião. Por isso que nós queremos ser como Ele. Não queremos ser como uma religião X ou Y. Queremos ser como Jesus. Por último, decidir amar vai nos exigir sacrifícios que somente Deus vê. O Deus que vê secreto. O Deus que vê o coração, a intenção. Quantas vezes eu ajudei esperando gratidão? Mas se eu fiz para Deus, por que esperar retorno? Por que esperar recompensa humana? É ajudar. É amar porque era uma ordem divina. Era ajudar e amar porque Deus me viu amando. E isso é importante. Nem sempre as luzes se acenderão para um gesto de amor seu. Nem sempre haverá um jornalismo cobrindo um ato de amor seu. Mas basta que Deus veja você, estendendo a mão ao caído, se importando com um aflito na alma, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Alguém disse que é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram, porque somos muito invejosos. Se alegrar quando alguém se forma numa faculdade, mesmo que seus filhos não tenham conseguido ir para uma. Se alegrar quando alguém comprou um automóvel, mesmo que você esteja muito distante financeiramente de adquirir o seu. Se alegrar com a cura do câncer na vida de alguém, quando esse próprio câncer, na vida de um familiar seu, o levou à morte. Se alegrar, segundo alguém disse, às vezes é mais difícil do que chorar com os que choram. Existem expressões de amor que só Deus vê. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estão preparados para ouvir isso? Digam amém. Existe uma coisa na Bíblia que é linda. Deus pode ser surpreendido. Existem registros na Bíblia que ações humanas arrancaram de Deus um sorriso. Ele olhou para a geração corrompida de Noé, e o texto diz que Deus achou graça na vida de Noé. Sabe o que significa o texto? Essa linguagem poética no hebraico significa, e Deus riu, sorriu para Noé. O centurião de Cafarnaum, ele pediu a Cristo que pudesse curar o seu servo. Depois de Cristo curar, ele disse, nunca achei tanta fé em Israel. A gente pode surpreender Deus, a gente pode arrancar um sorriso de Deus, quando amamos o próximo como Ele espera que a gente ame, quando a gente suporta aquele vizinho chato, irmãos. Sabe o vizinho chato? Cheio de gente balançando a cabeça. Sei, pastor. Quem não tem um vizinho chato? Amar o vizinho chato. Eu comprei bolo para o meu vizinho chato. Compra um bolo, irmão, dá um bolo para o seu vizinho chato, dá uma Bíblia, dá um devocionário. Pague o mal com o bem. Vença o mal, diz a Bíblia, com o bem. Uma hora não suporta. Se uma pessoa te odeia e faz mal para você, e você vai lá e faz um bem. Pastor, não deu certo. Eu não falei que era uma vez só? Vai lá de novo. Aí faz o bem de novo. E faz, não tem como. O mal não suporta. O mal se quebra.
Então ele vai, passa vinho e azeite, dois produtos caríssimos na época, passa sobre a ferida dele. Primeiro que ele rompe a agenda dele, né? Ele para tudo que ele está fazendo. O samaritano ajuda, pega ele, coloca sobre o seu cavalo e vai a pé. Leva até uma hospedaria e paga 2 denários, que segundo o cálculo, basicamente daria quase que um salário mensal. É 2 dias de trabalho, mas para pagar o tempo da hospedagem dele, daria muito tempo. Isso é se comprometer, porque amar não é pagar para alguém fazer por você. Viu? Geralmente nós fazemos isso. Quanto que é? Não, você tem que ir comigo lá para ajudar. Não, quanto que é? E a gente paga. O samaritano nos indica que amar é se comprometer. Não é pagar. Ele podia ter dito, escuta, leva ele lá na hospedaria. Não, ele levou na hospedaria. Ele colocou as mãos sobre as feridas que os bandidos deixaram no homem caído, no judeu. E ele disse que voltaria. Olha, eu vou voltar. Cuida dele, hein? Cuida dele, porque eu vou voltar para ver como é que ele ficou, se ele ficou bom. Eu imagino, alguém deveria ter composto isso, Júnior. Como é que foi o retorno? Estou te desafiando aí. Como é que foi o retorno do samaritano que ajudou aquele judeu assaltado? Como é que foi esse abraço? Foi você? Fui eu. Me dá um abraço apertado aqui. A amizade que gerou entre o samaritano e um judeu, porque ele estendeu o braço para amar. Enquanto o ministério sobe, eu queria encerrar te dizendo uma coisa muito linda. Wall Street Journal. Gostaram do meu inglês? Journal. Isso aí a semana inteira, mas assim. Wall Street Journal. Ele produziu um estudo científico, coloca para mim a imagem, em que os nossos cérebros, eles liberam um hormônio cada vez que nós fazemos um bem. Isso foi um estudo científico preciso de que o nosso ser, o nosso organismo, estou falando agora biologicamente, Deus estabeleceu que determinados hormônios do prazer, chamado ocitocina, sejam liberados cada vez que a gente faz o bem a alguém. Deus pensou que amar é desfrutar de um bem-estar biológico. Já parou para pensar? Também o inverso é verdadeiro. A amargura corrói as emoções da alma. E aí, descobrir esse poder que emana de Jesus enquanto nosso amigo é extraordinário demais. Eu sou assaltado, deixado na estrada e o amigo Jesus passou e estendeu a sua mão para mim e me ergueu do pó, me chamou de filho e deu propósito para existir. Eu estava abandonado, desprezado, mas Ele me chamou pelo nome, como ovelha perdida me encontrou. Que poder, que amor, não existe alguém assim. Vamos colocar em pé e vamos cantar essa canção?